meu nome é Dânia e trago mais uma aula da linguagem universal. Esse conteúdo é trazido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão de luz, através de uma canalização realizada pelo irmão Orman Liriel do canal Glyphon de Seres de Luz. A aula de hoje, Joseph traz como tema a ressonância Schumann. Tudo que está ao redor do planeta compõe o princípio da proteção daqueles que convivem neste ambiente planetário. Todas as camadas que estão ao redor do planeta protegem os seus ambientes de energias, objetos, frequências e vibrações não condizentes com o seu processo evolutivo. Tudo que está relacionado ao controle atmosférico para que haja um padrão ambiental está relacionado à linguagem universal. Quando compreendemos que a natureza evolutiva é composta de elementos que corroboram a evolução das espécies que estão em estado evolutivo, passa a ser compreendido como um comunicado. Então, a ressonância Schumann é um comunicado trazido por elementos que estão se movimentando e acelerando uma transformação. O que ressoa é a interferência na qual o externo das camadas protetoras do planeta e o interno, nos quais estão vibrando os seres que convivem neste universo, neste planeta. A ressonância Schumann foi elaborada, constituída, planejada para proporcionar entendimentos que se relacionam às partículas que envolvem a biogênese desse planeta, a morfologia dos ambientes desse planeta, o biocontrole desse planeta, a biologia do planeta e todas as relações químicas, físicas e estrutural em composição de corpos que automaticamente estão dispostos a um processo de evolução contínua. A ressonância Schumann cria um campo magnético que controla, identifica e mantém todas as intempéries do espaço, protegendo todas as intempéries existentes do espaço, afastadas da vida da qual está se desenvolvendo e constituída no planeta. A linguagem universal se comunica através da ressonância Schumann, porque há uma amorosidade, um profundo amor dedicado para que essas espécies possam desenvolver conteúdos que estimulam continuamente o processo evolutivo. Portanto, o amor concebido nessa proteção alinha-se ao fato de que, de tempos em tempos, há um salto quântico na cadência de diferentes evoluções das espécies que vivem nesse planeta. E o amor incondicional se relaciona com cada elemento constituído dentro da ressonância, indicando as deficiências e as eficiências do controle, para que a orientação dos habitantes desse planeta possa ser captada e compreendida como energias que estão ali favorecendo o controle das intempéries do espaço e, consequentemente, proporciona comunicação com as mudanças que ocorrem de fora para dentro do planeta, ou seja, as oscilações que são percebidas indicando mudança na composição biológica. Então, a ressonância Schumann sempre coexistiu na relação entre o planeta e o espaço,
apenas foi descoberta em 1952 e é um indicador de relação evolutiva. Ela é um indicador das mudanças internas do planeta, relacionadas às influências de energias externas planetárias. A parte principal que todos nós queremos transmitir a vocês é que a ressonância Schumann se originou através de composições químicas e, naturalmente, foi emanada pelos elementos constituídos do planeta e automaticamente criou o seu filtro para que um dia fosse descoberta, para que um dia a raça que ali estava se desenvolvendo pudesse ter a consciência das mudanças reais que teriam relação direta com o espaço. Então, podemos dizer que a ressonância Schumann é uma espécie de bússola, pois indica de tempos em tempos e também em períodos mais acelerados de evolução, que está recebendo energias de fora do espaço, as quais estão efetivamente influenciando toda a vida existente do planeta. A razão significativa para que isso seja vivido agora com consciência é proporcionar à humanidade a compreensão de que não apenas a ressonância Schumann, mas também outros controles ambientais que atuam de fora para dentro possam ter um significado de transição. E esse significado traz como propósito a revelação cósmica dentro de todo o contexto da transição planetária. É importante buscar o aprofundamento da relação das variáveis da ressonância Schumann. Compreender que qualquer alteração não é simplesmente uma mudança sem sentido e que toda alteração tem um significado. E dentro dessa escala, embora possa apenas transmitir números percentuais, cada variação tem um significado e dessa forma precisa ser estudada, decodificada e traduzida como um comunicado vindo do espaço, informando o que está acontecendo. Porque cada variável tem um significado bem específico, que é indicar quais movimentos ali estão ocorrendo, onde, como e por quê. Então, lanço o desafio para que os humanos possam buscar essa relação e iniciar a compreensão detalhada como a ressonância Schumann se comunica com a espécie humana. Eu agora entro num campo em que explicações, muitas vezes, são meramente informações que ainda não são captadas pela consciência do coletivo, porque algumas variáveis da ressonância Schumann ainda não estão no patamar de identificar que um grande percentual dos habitantes do planeta recebe todo o suplemento energético necessário para estar em uma consciência capaz de entender tudo o que estou trazendo, capaz de compreender onde está a relação do amor incondicional com uma medição planetária. Assim como a ressonância Schumann, várias outras medições que já fazem parte do cotidiano dos habitantes desse planeta e outras que sequer foram descobertas, possuem relação com a criação.
E essa relação da criação condiz com os elementos que estão inseridos na decodificação do DNA, que estão incorporados no genoma do seu corpo e que se identificam através dos cromossomos, assim como com toda a biosfera existente nesse planeta. Não se esqueça que a relação de entendimento de vocês com a ressonância Schumann poderá elucidar o momento atual e explicar através das relações das variáveis. Onde vocês estão? Por que nesse momento estão experimentando determinadas experiências? Qual é a relação das oscilações? O que cada uma representa? O que cada variável representa? Isso é uma oportunidade de elucidar a leitura da ressonância Schumann com o sentido pelo qual a humanidade está passando, seja através de elementos químicos que se alteram na composição biológica, seja através de elementos etéricos que se relacionam com a alma. Na aula de hoje, Joseph trouxe que a ressonância Schumann é uma proteção através de suas camadas para todos os habitantes desse planeta, não só para a humanidade, mas para todas as espécies vivas que habitam esse planeta, e que ela garante as condições necessárias tanto para a vida e a evolução das espécies. E a linguagem universal a reconhece como um meio de comunicação cósmica. Então, a ressonância ela serve como uma comunicação com outras espécies que habitam no universo. E a camada Schumann cria um campo magnético preservando e habilitando a vida na Terra. A ressonância Schumann expressa o amor incondicional e todo o cuidado do universo para com as espécies, e que funciona que nem uma bússola. E suas variações, elas se relacionam com o nosso DNA, com o nosso genoma e com a biosfera, indicando que cada alteração tem um significado profundo com o corpo humano. E ele termina a sua aula nos incentivando toda a humanidade a ir em busca para compreender todas essas variáveis que a ressonância Schumann traz. E ele nos desafia para nos decodificarmos como mensagens cósmicas que trazem revelações para esse momento atual que a humanidade vivencia, que é a transição planetária. E assim chegamos ao término de mais uma aula. Eu agradeço a você que permaneceu comigo até este momento. Agradeço todo esse aprendizado ao Joseph e agradeço a Deus a oportunidade por estar aqui, trazendo todas as aulas, todo esse aprendizado até você. Gratidão.